Gente, talvez não seja muito comum. Eu não vou editar esse vídeo porque eu tenho pressa que este vídeo chegue o mais rapidamente possível a pessoas que precisam realmente. Talvez não seja comum hoje em dia nós ouvirmos as pessoas a falarem connosco ou ouvir as pessoas, seja no telejornal, seja nas revistas, no jornal que nós lemos no nosso dia a dia, ou até mesmo nas notícias que nós lemos online, não seja muito. Essas notícias que nós lemos, elas não estejam encaminhadas para problemas como por exemplo, de como nós devemos ter relações com as outras pessoas. Quando eu falo de relações, eu estou a falar de relações físicas no nosso local de trabalho, no nosso ambiente familiar, na nossa igreja, com a sociedade, inclusive. E nós estamos muito presos ao mecanismo de que nós estamos sempre aptos, estamos sempre prontos para servir as pessoas, para ajudar os outros, para ajudar os outros, a estar de bem com o próximo. Tudo isso é muito louvável, é muito plausível que nós tenhamos esse tipo de características em nós, sendo o ser humano. Mas só que chega um ponto na nossa vida, e eu já vivenciei isso, e por eu ter vivenciado isso é como faz com que eu venha aqui falar isto. Eu recebi na minha caixinha de perguntas no meu Instagram, se tu ainda não me segues no meu Instagram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu @, para tu teres acesso a mais conteúdos como estes e também para receberes palavras encorajadoras que possam te dar um ânimo, trazer esperança, porque nós estamos aqui para ajudar as pessoas e não maltratá-las. E eu recebi uma pergunta na caixinha de perguntas de uma rapariga que me perguntou. Ela não me perguntou, ela queria que eu lhe desse dicas de como é que nós devemos ter relacionamentos interpessoais com as outras pessoas, principalmente no nosso ambiente de trabalho. Nesse sentido, ela estava a falar no ambiente de trabalho. E a pergunta dela era simplesmente assim: o que é que eu devo fazer quando a outra pessoa com quem eu trabalho tem características de pessoa má, de uma pessoa tóxica, que tem conversas completamente nada a ver. E nós estamos nesse ambiente. E eu disse à rapariga, primeiro de tudo, nós não devemos deixar de ser quem nós somos só porque as pessoas são outras. Nós podemos ver muito bem na carta de João que quando Jesus desceu do Monte de Oliveiras e Judas apareceu com aquele batalhão de pessoas, Jesus não disse a ele: o que é que tu vieste aqui fazer? Seu vacilão, seu X9, seu... sei lá, tantos nomes que Jesus podia ter chamado a Judas naquele momento, né? E Jesus disse a Judas: amigo, a que vieste? Porque na visão de Jesus, Judas não deixou de ser amigo dele. Judas simplesmente se perdeu. Mas o facto de Judas ter se perdido não faz com que ele, Jesus Cristo, tenha se perdido. E nós estamos a falar do homem. De homem. Não estamos a falar de Deus. Estamos a falar do homem. Jesus, carne, vivo. Certo? Porque João escreveu no princípio, ele era Deus, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, nele dá a vida. João capítulo 1. A luz resplandeceu, veio à terra, blá blá blá. Todas as tribulações que nós passamos hoje em dia, Jesus também passou. Isso não fez com que ele mudasse. Não, eu vou me tornar agora um filho da mãe para estas pessoas, porque essas pessoas não estão a reconhecer. João, por exemplo, ele disse a Jesus quando os fariseus e os sacerdotes e aquela gente toda não queria na palavra de Jesus, João disse a Jesus: Senhor, mas porquê é que tu não mandas o fogo descer no céu sobre esta gente? Essa gente não acredita no que tu dizes. Jesus não mudou. Então, eu disse à rapariga: não deves mudar de comportamento só porque a outra pessoa não sabe se comportar como tem que se comportar. Nós temos alguma dificuldade em saber nos comportar com a sociedade, na sociedade, com as pessoas, para com as pessoas. Nós temos até dificuldades em comportar-nos connosco mesmos. Não, fala sério. Fala sério que tem dias que tu olhas para ti e tu tens raiva de ti própria.
Tens raiva de ti próprio. Quando tu dizes, meu Deus do céu, mas porquê que eu não mudo? Porquê que eu não me torno uma pessoa assim má, como essa pessoa é? Porquê que eu não me torno uma pessoa tóxica? Segunda dica que eu disse a ela é o seguinte: evita ambientes onde tu sabes que não vais aprender, a pessoa não vai somar, não vai trazer nenhum bem feito para a tua vida. Simplesmente a pessoa vai trazer desgraça para a tua vida. E tu sabes quando esse ambiente ela é propício para tóxico. Não vale a pena. Tu estás num ambiente, imagina, tu estás num ambiente onde a conversa é sempre banal. É sempre banal. A conversa nunca é nada com nada. Não tem nada ali que tu aprendes. Não tem nada ali que te fortalece. Não tem nada ali que te soma. Não tem nada ali que te traz para mais perto. Sai desse ambiente. Sai. Não fica lá do tipo, não, vou ficar aqui só para ver no que é que isto vai dar. Não, corre, foge. Sai dali. Não tem nada. A terceira coisa que eu disse à rapariga é: tem cuidado com o equilíbrio que as pessoas não têm. O que é que eu quero dizer com isso? A falta de equilíbrio das pessoas faz com que nós tenhamos certas e determinadas conversas com as pessoas, dos quais elas não conseguem entender o que é que nós estamos a falar. Tu tiveste uma discussão com alguém, essa pessoa estava completamente enraivecida. Tu vais tentar lhe explicar ou tu vais tentar lhe dizer, no momento em que ela está completamente com raiva e chateada, de que o comportamento que ela teve, a postura que ela teve, não foi o mais... Ela não vai te ouvir. Não vai te ouvir. E o mais perigoso é quando essas discussões são acontecidas em público. Muito perigoso. Então, são 3 coisas dos quais nós vamos ter que aprender na vida enquanto nós estamos vivos aqui na Terra. Primeiro, não deixar de ser quem nós somos só para que a outra pessoa mudou-se para connosco. Segundo, cuidado com as conversas. E terceiro, cuidado com o equilíbrio das pessoas. Gente, o que não falta por aí são pessoas com doenças emocionais e não sabem que elas têm. Elas não sabem. Eu conheço pessoas que têm complexo de inferioridade e não são capazes de saber que têm complexo de inferioridade. Para elas aquilo é normal, porque na mente delas está caracterizada o complexo de inferioridade. Eu conheço pessoas com autoestima baixa porque sempre os outros... Ela é sempre a coitadinha. O que é que a gente faz? Evitamos discussões, evitamos contendas com essas pessoas, evitamos-nos sentar nessa roda de pessoas. Eu não sei de onde é que eu ouvi essa frase, mas eu ouvi essa frase que diria assim, que diz assim: existem mesas de honra dos quais eu não faço questão que me convidem para eu sentar. Existem mesas lindas, com pessoas maravilhosas à tua volta, dos quais tu vais ter que saber escolher se tu queres sentar nessa mesa ou não. E sim, vais ter que selecionar o tipo de pessoas com quem tu queres andar, selecionar o tipo de comportamento que tu queres ter. Se tu queres ser apenas mais uma na sociedade que faz o que todo mundo faz, faz o que todo mundo faz e depois tu vais ver para onde é que todo mundo vai e depois tu vais ver também para onde é que tu vais. Se tu queres ser uma pessoa de exemplo na sociedade, tu queres ser lembrado com um legado, faz o certo. Vânia, qual é o certo? Isso é uma tarefa que eu vou-te dar. Descobre qual é o certo e depois deixa-me ficar a saber se tu descobriste. Está bem? Não vou editar esse vídeo vai ao ar assim mesmo, porque eu tive que falar. E posso só pedir, se esse vídeo gostaste desse vídeo, se falou contigo, se inscreve aí no canal, partilha este vídeo com mais pessoas, ativa o sininho, que de vez em quando eu trago umas palavras encorajadoras, outras às vezes um bocadinho exortiva, porque eu também precisei de ouvi-las. Precisei, está bem? Se hoje eu me tornei um terço da pessoa sábia que eu ando a pedir a Deus tanto para eu ser, foi derivada de tantas exortações que eu ouvi na vida. Está bem? Sem mais deslongas, era isso que eu queria fazer. Está bem? Era isso que eu queria dizer. Obrigada, que eu agora vou estudar o meu inglês, que eu preciso aprender. Um beijo.